Bom dia, igreja. Vamos aproveitar que nós ainda estamos em pouco, o pessoal está chegando. Cumprimenta quem está do seu lado, dá um bom dia. Paz do Senhor. Diz que curitibano só não dá bom dia no elevador, né? Depois aí não tem problema. A gente quer lembrar que nós estamos aqui para servir a Deus, para prestar culto ao Senhor. Mais do que para sentar e receber, a gente está aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. Então vamos cantar essa música que a gente veio para adorar, veio para louvar a Deus. Vamos cantar? Se você quiser se colocar de pé, se quiser ficar sentado. Nós vamos cantar esse cântico que todas as tribos, todos os povos vão louvar o Senhor. Nós sabemos pela palavra que toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará ao Senhor. Chegará o dia em que ninguém mais ficará em cima do muro, ficará alheio ao Senhor, mas toda língua confessará o Senhor. E aqui a gente canta que de todas as tribos, de todos os povos, muitos louvarão o Senhor, amém? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi.
santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Amém. Cristo Jesus está presente no nosso meio. Eu vou fazer um minuto núcleo familiar. Eu queria perguntar quem que está envolvido em algum núcleo familiar aqui. Levanta a mão. No núcleo familiar a gente estuda a palavra de Deus e aprende uns com os outros, né? Mais proximamente. E nesse núcleo familiar dessa semana, por isso que eu perguntei, a gente estudou no núcleo Sal um pouco sobre como Deus quer que a gente aproveite o nosso caminho, como base naquele texto de Lucas, em que os discípulos estão indo para Emaús e Jesus vem conversar com eles naquele caminho e vai abençoando eles naquele caminho. A gente estudou um pouco sobre como Jesus quer que a gente vá aproveitando o caminho. A gente quer muito atingir metas, chegar em algum lugar. E Jesus está interessado em ir com a gente, passo a passo, caminho por caminho. Jesus está interessado que a gente entregue cada minuto da nossa vida. Jesus não está muito interessado que a gente tenha um domingo perfeito para Ele, né? Mas que a gente tenha uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sábado, um domingo, que seja entregue para Ele. Vamos cantar essa música, que a gente dá o nosso coração para Deus. E nesse sentido a gente quer dizer o nosso dia a dia, os nossos afazeres diários, não tão espiritualmente, talvez, mas totalmente espiritualmente, né? Que Deus vive no nosso dia a dia, amém? Vamos entregar tudo para Ele? Eu sonho sendo
tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jumbila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos cantar o hino de número 28, Coroça. Os anjos seus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus em glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos seu louvor. Revela-se amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Desde alegria e vida, és o meu inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal. Cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, Senhor da Igreja, Senhor de todo o universo que Tu criaste e sustentas pelo Teu poder e Teu amor. Nós Te damos graças porque podemos nos reunir com liberdade, com alegria, para louvar e bendizer o Teu nome. E queremos, ó Deus, fazer o nosso louvor de maneira sincera, que provém do nosso íntimo, do nosso coração, não simplesmente dos nossos lábios e da nossa boca. Nós queremos Te louvar e Te pedimos que o nosso louvor e a nossa adoração sejam aceitas por Ti, Senhor. Aceitos por Ti, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos e também agradecemos. Amém. Amém. Pode sentar. Senhor.
Graças e glórias sejam dadas ao nosso Deus. Ele é a razão de estarmos aqui nesta manhã. Viemos aqui para juntos celebrarmos o seu nome e nós queremos acolher a todos e a cada um, porque Deus nos trata desta forma, muito pessoalmente, personalizadamente, e você se sinta acarinhado pelo amor de Deus que nos envolve a todos. Queremos saudar aos nossos diletos visitantes, sempre são muito bem-vindos, aqueles que nos acompanham à distância pela internet, mas também queremos reconhecer alguém que esteja aqui conosco nesta manhã pela primeira vez. É a primeira vez que você está aqui, onde estiver, coloque-se em pé, porque nós queremos presenteá-lo. Tem uma família ali que o Dado já falou assim, está aqui, ó, essa gente é nossa aqui. Aqui na frente, pastor Tony. O Tony já é de casa, mas é sempre muito bem-vindo com a sua digníssima esposa. Obrigado pela presença. Deus abençoe. Lá em cima não tem ninguém. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e esta singela lembrança. Se você puder, preencha a fichinha que está aí dentro para a gente saber o que podemos fazer por você, né? Isso aqui é importante. Obrigado pela presença. O nosso informativo de hoje traz uma série de programas que eu quero destacar alguma coisa. De hoje a 4 domingos teremos o culto do bebê. Não é o culto da choradeira mais não, que as crianças já chegam bem alimentadas aqui, né? Tem bastante espaço para elas. É um culto evangelístico. Você não inscreveu ainda o seu familiar que está com a faixa até 1 ano de idade? Não deixe de fazê-lo. Pode ser o seu filho, neto, sobrinho, bisneto e também os conhecidos. Convide, talvez um vizinho, um aparentado mais distante. Cada criança vai receber um exemplar da Bíblia Sagrada. A revista que vai sair a semana que vem tem uma reportagem muito bonita. A primeira Bíblia a gente nunca esquece. E vai ter um testemunho impactante. Então inscreva a sua criança para este culto do dia 27 de setembro. No dia 26 tem o encontro Kairos, o reencontro depois do evento lá de Brusque, então é imperdível. Mas nós temos já no dia 19 de setembro o encontro de Avá, a partir das 14 horas até as 19 horas, e com seminários especiais, e você deve fazer a sua inscrição. Vai ter um café colonial, isso é imperdível aí. Acho que eu venho só para o café colonial, só para ver se deu uma rebarba ali, né? Para as mulheres, né? Então a gente chega ali disfarçado. Na semana que vem, no feriadão da Pátria, o acampamento da Federação de Jovens, e as inscrições estão ainda abertas, R$150 por pessoa. Se alguém puder patrocinar alguns dos nossos jovens, não deixe de procurar o reverendo Davi ou qualquer pessoa da mocidade, dizendo, eu vou bancar esse, para que ninguém fique de fora, porque houve problema de ordem financeira. A SAF vai ter a sua reunião da comissão executiva, aliás, plenária mesmo, na terça-feira, mas o conselho, já estamos avisando, não vai se reunir dia 7, porque é feriado, aliás, é feriadão para nós aqui, 7 e 8, mas já está convocado para o dia 14, só para a gente não esquecer. Dia 14, a reunião do Conselho. Por fim, a vigília de oração nesta próxima sexta-feira, às 20 horas, lá no templo, como costumamos fazer bimestralmente. Nós temos hoje a grata presença do pastor Carlos Abarca, da PM, eu queria que ele viesse aqui. Queria também que o Antônio Carlos e o Jordão o ladeassem. PM é Povos Muçulmanos Internacional, onde tivemos uma reunião muito boa, a posse do nosso irmão Antônio Carlos como diretor do Escritório Nacional, e o Jordão, que é o presidente de PM Brasil. Carlos, seja bem-vindo, a palavra é sua. Pode falar em espanhol que todo mundo aqui te entende, não tem problema. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Eu não falo português, infelizmente eu não falo português, eu falo espanhol, mas vocês são muito inteligentes, dá para compreender, hein? Quisiera agradecer al pastor Juárez y a la iglesia por permitir al hermano Luis Felipe Jordao, Antonio Carlos y a Lenis servir en la directoría de PMI Brasil. Muchas gracias por permitir que nuestros hermanos estén sirviendo en la directoría. Y también quisiera agradecer por parte del PMI Internacional, de la Directoría Internacional, porque todas las ofertas que ustedes dan para los misionarios en este sobre,
hay unos misioneros que ustedes apoyan y quiero dar gracias por eso. Gracias por el apoyo que dan a Sasá y Neto, que sirven en el norte de África. Gracias también por la oferta que dan para que el hermano Daniel y Patricia Calce puedan servir allá en la España. Gracias también porque por su oferta hay unos misioneros, Derin y Tatiana, que sirven en el norte de África. Y gracias también por el apoyo que dan a nuestra hermana Renata dos Santos, que está sirviendo como directora de campus. Hermanos, de parte de la Directoría Internacional, gracias por las oraciones, ofertas y permitir que misioneros brasileños estén sirviendo para la gloria de Dios en medio de los pueblos musulmanes. Hay muchos musulmanes que ahora están declarando que Jesús es el Señor. Hay musulmanes que están abrazando a Jesús por el buen trabajo de nuestros misioneros. Así es que muchas gracias y que Dios los bendiga. Deus abençoe. Amém. Muchas gracias. Vamos orar, meus irmãos. Nós rendemos graças a Ti pelo privilégio que nos deste de participar da Tua missão, Senhor. Nada somos, o Senhor é tudo em nós. E Te agradecemos por povos muçulmanos internacional, por podermos sediar também aqui em Curitiba o Escritório Nacional. Pelas vidas de presbítero Luiz Felipe Jordão, que preside o conselho, juntamente com a sua diretoria. Pela vida de presbítero Antônio Carlos, que agora assume a diretoria executiva, que tem ao seu encargo cotidiano da instituição. Pela vida do nosso irmão pastor Carlos Abarca, juntamente com toda a diretoria que atende a mais de 200 missionários em todo o mundo. Que nós possamos continuar esta obra com dedicação, com afinco, com também dependência da Tua graça. Lembramos-nos, ó Deus, nesta hora do pastor Frederico, que perdeu a sua esposa na madrugada de ontem, a Marta, depois de prolongada enfermidade. Ele que por longo tempo presidiu PM. Que o Senhor esteja confortando e consolando o coração dele e de todos os seus familiares. Assim te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Queria convidar o meu irmão Winston Ramalho para vir aqui em cima, rapidinho. Ele tem uma palavra para deixar conosco. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu venho falar um pouco, rapidamente, do lançamento de uma obra que talvez tenham já visto, embora de relance, na chegada aqui ao espaço de adoração, que chama-se Relacionamentos Amorosos. O pastor responde de coração a coração. De coração a coração, provavelmente muitos aqui já ouviram falar, ou conhecem, ou recebem em mensagens e acessam o blog. Mas essa obra que lançamos hoje nasceu do desejo de compartilhar também pela mídia impressa o rico acervo de orientações, de respostas sobre relacionamentos amorosos, reunido durante vários anos no blog de Coração a Coração. Na seção O Pastor Responde, onde temos o privilégio de ter dois pastores respondendo. Um é o nosso caríssimo reverendo Juarez, o outro, nosso caríssimo reverendo Tony, que está aqui. E essas perguntas e respostas somam aproximadamente 1.600. É uma quantidade bastante razoável de orientações que vocês têm disponível, né, para, inclusive, ajudar pessoas, né? E esse livro foi estruturado com base em, podemos chamar de 2 pilares, né? De um lado, os questionamentos feitos pelos consulentes do blog, que são pessoas reais, com suas dificuldades, dúvidas, problemas, também reais, próprios dos dias que correm. E compõem um leque de 22 assuntos que vão do interesse amoroso, passam por várias questões relativas ao casamento, né? E concluem com casamento e vida eterna. Do outro lado, a palavra de Deus,
sábia e objetivamente empregada pelo reverendo Juarez nas respostas e orientações que formula, constituindo-as em lições preciosas, sedimentadas que foram ao longo de uma vida de mais de 30 anos de pastoreio e aconselhamento. Então isso tudo está disponível nesse livro. E por isso tudo é um livro para todos, homens e mulheres solteiros que sonham encontrar a metade das suas laranjas e terem um enlace feliz, casados que gostariam de ver suas uniões matrimoniais sempre navegando por águas tranquilas da vida, descasados que pretendem reconstruir suas vidas relacionais com bases sólidas, mas também jovens, adultos, pessoas maduras. Mas para nós cristãos, acreditamos que esta publicação é também um instrumento útil para levarmos auxílio verdadeiro a pessoas que passam por crises em seus relacionamentos amorosos e que, ao receberem de nossas mãos esse livro, sem dúvida encontrarão respostas necessárias às suas incertezas e a direção infalível de Deus para as suas vidas amorosas. Ele está à disposição dos irmãos, portanto, aqui na saída, e queremos que todos fiquem com Deus. Queria convidar o reverendo Wesley para fazer uma oração, mas eu queria agradecer muito a vida do Winston. Eu gosto de escrever, mas nos últimos anos tem sido muito difícil fechar os livros. Eu tenho uns 5 livros que mais um pouquinho eu consigo fechar, mas nessa correria toda eu não consigo. E o Winston me provocou a fazer esse trabalho, porque a parcela grande desse livro aqui é o trabalho dele. Selecionar as respostas, de equalizar as informações, de tal maneira que eu sou muito grato à vida do Winston, que se dedica diariamente ao blog, às várias sessões e a sessão do Pastor Responde, que ele com brilhantismo leva avante. Obrigado pelo Tony por ajudar, que às vezes eu não dou conta de tudo. Esse aqui está mais dentro da nossa área, mas outras coisas também. Quem sabe daqui a pouco sai um outro só com as tuas respostas lá. E eu vou pedir ao reverendo Wesley para fazer uma oração, consagrando esse material, que pode ser bênção para a sua vida, para de alguém que você conhece. E, se você puder, à saída, adquira um exemplar. Nós estaremos ali fora dando o nosso autógrafo, com a pena do Winston, que é arquiteto. Ele escreve muito mais bonito que eu, né? E eu só dou um jamegão ali para fechar essa sessão de autógrafos. O reverendo Wesley vai orar. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por vidas preciosas que trabalham no Teu reino. Nós te damos graças, ó Deus, pela vida do Dr. Winston, que tem trabalhado todas as manhãs com uma mensagem que ele entrega através da internet, de coração a coração. E nós te agradecemos, ó Senhor, a sua vida, a vida da sua esposa Nani, e te pedimos que as tuas bênçãos sejam multiplicadas sobre todas as atividades, todos os setores da vida do Winston e da Nani, para que eles possam continuar a trabalhar em favor do próximo, como tem feito há muitos e muitos anos. Nós te pedimos, ó Deus, que tu abençoes este trabalho que foi lançado, para que seja um mensageiro de paz, um mensageiro de soluções, um mensageiro de mensagens vivas e atuais para todos nós, para a vida de pessoas que estão atravessando dificuldades, casais, moços, moças, pessoas mais velhas, e que este livro seja um manancial de ensinamentos. Abençoa, Senhor, este trabalho com a Tua graça e com Teu favor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém.
Nós só queremos dizer que nós mantivemos o absoluto anonimato das pessoas que nos consultaram. Então, pode ser qualquer pessoa, conhecida, desconhecida, porque de maneira nenhuma nós queremos deixar qualquer pessoa em situação assim de vulnerabilidade. Mas é uma situação que qualquer um de nós pode vivenciar ou já vivenciou, né? Então, fique seguro de que você vai poder também se ver em espelho nesta realidade aqui. Reverendo Davi. Queridos, queria convidá-los para o Salmo 51, nós vamos ler de 7 a 10. Salmo de Davi, salmo de confissão, de arrependimento. E nos versículos de 7 a 10, Davi ora ao Senhor dizendo: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. É fato que a gente encontra, pela graça de Deus, respostas de coração para coração para muitas questões. Mas também é fato que são muitas as situações que a gente não tem como lidar. Nós não temos recursos próprios para isso. Davi sabia disso quando foi confrontado com o seu pecado e com a tragédia que se instalou na sua família por conta disso. São muitas as tragédias que sobrevêm contra nós todos os dias, não é verdade? Por isso esse momento na nossa liturgia é tão especial. É um momento que a gente tem a oportunidade de colocar o nosso coração nas mãos daquele que é o único que pode criar dentro de nós, a despeito de todas as crises e tragédias, um espírito inabalável. Através de um coração quebrantado na presença do Senhor, nós somos curados, nós somos renovados. São muitos os pedidos de oração que a gente tem compartilhado, você tem inclusive no boletim uma lista. Eu queria destacar aqui um pedido especial que é feito nessa manhã para você orar pelo Benjamin Rupert Valim, neto do nosso querido irmão Davi Valim. E também pela vida de um irmão querido de Uberlândia, que nós temos acompanhado, o Iago. O Iago fez transplante de medula óssea, está em tratamento de uma leucemia, doença muito grave. Ele ainda precisa de doadores de sangue para recuperar o banco lá de sangue do Hospital Nossa Senhora das Graças. Essa semana tivemos a notícia de que o Iago está reagindo bem ao transplante. E isso é vitória. Mas, assim como o Iago e o Benjamin, nós temos tantos outros motivos de intercessão. Eu queria convidar você para separar alguns instantes para juntos orarmos. Orarmos por nós, orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pela nossa igreja, orarmos para que sejamos fortalecidos pela graça maravilhosa de Jesus. Façamos isso por alguns instantes, silenciosamente. Nós vamos ouvir o coral Fraternidade e depois nós vamos orar juntos e também a oração do Pai Nosso. Antes, porém, oremos silenciosamente ao Senhor, colocando a nossa vida diante dele.
De fato, a nossa oração nesse momento, Pai, é para que o Senhor sonde o nosso coração. Tu és o único que conhece o eu que nós mesmos não conhecemos. Tu és aquele que consegue lidar com aquilo que nós não temos ideia de como fazer, de como lidar. Tu és aquele que conhece, ó Deus, os nossos caminhos, tanto o que foi, o que é e ainda o que está por vir na nossa vida. Portanto, nós nos submetemos totalmente a Ti, ó Deus, reconhecendo que somos pecadores, somos falhos, ó Deus, somos totalmente dependentes da Tua ação na nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, são tantos os nossos pecados, a nossa luta é diária. O Senhor, ó Deus, sabe, ó Deus, o quanto isso tem nos afastado, tem nos enfraquecido, mas nesta manhã, Pai, perdoa-nos, levanta-nos do pó. Ó Deus, aqui no nosso meio, nessa manhã, há pessoas, ó Deus, que não conseguem mais caminhar, tamanho é o peso, que o Senhor tire o peso, ó Deus, das costas, da alma. Levanta-nos, ó Deus, renova a esperança, o vigor, a fé, Pai. Deus, suplicamos a Ti pelos enfermos, aqueles que estão atravessando esse momento de luta, ó Deus, lembrando do Iago, ó Deus, nesse tempo de recuperação. Cuida da Ivana, ó Deus, com sua mãe que está ali junto com ele. Cuida do seu pai, que foi doador, ó Deus, que tem tanta expectativa, seus irmãos. Cuida também do Benjamin, ó Deus, que nós trazemos à Tua presença em oração. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um deles, tanto quanto de cada um de nós. Escuta-nos a oração nessa manhã, ó Pai, e fortalece-nos para que ergamos a nossa cabeça, levantemos a nossa voz de júbilo, sabendo que Tu és aquele em quem nós podemos, apesar do sofrimento, celebrar a vitória, porque a vitória vem da cruz, a vitória vem da vida eterna do Senhor, que nos salvou, que nos resgatou e que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Seu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Talvez o grande desafio para o homem moderno ou pós-moderno seja definir prioridades. O que vem primeiro? Você pergunta a uma pessoa, não dá tempo, eu não tenho tempo para isso. E aí você fica perguntando, mas em que ele está gastando tempo? Naquilo que é prioridade para ele. E muitas pessoas olham o fim do mês e olham o extrato bancário e dizem, não deu. Mas ele pagou um monte de coisa, e algumas ele talvez tenha deixado para depois. Pagou as prioritárias. Nós vivemos assim, nós damos atenção àquilo que é prioritário na nossa vida. E a Bíblia, ela tem um ensinamento, e eu quero que você abra aí em Provérbios 3, no versículo 9 e 10, porque ela tem uma dica para você, para definir prioridade. Se você, homem moderno, pós-moderno, tem dificuldade de definir prioridade, a Bíblia vai te dar uma dica agora. E você vai sair daqui hoje dizendo assim, a Bíblia me disse uma coisa muito importante para a minha vida. E não é só para o domingo, é para todo dia, é para toda hora.
Como é que eu defino prioridade? A Bíblia, em vez de citar essa palavra prioridade, ela fala primícias, que tem o mesmo radical. Mas lá no Novo Testamento também fala: buscai primeiro o reino de Deus. E aqui ele vai falar de primícias. Isso tudo tem a ver com prioridade. E a pergunta que eu vou deixar para você nessa manhã é: qual é a sua prioridade? Primeira. Aonde está a sua primícia? Aonde você começa? Porque certamente ao ler esses 2 versículos, você vai querer começar pelo 2º versículo. Mas a Bíblia é sábia e ela começa por onde tem que começar. E a sua vida tem que começar por onde a Bíblia recomenda. Então vamos todos nós lermos Provérbios 3, versículo 9 e 10. Nesta ordem. Não inverta a ordem na sua vida, porque não vai dar certo. Porque a Bíblia sabe o que está falando. Porque a Bíblia é palavra de Deus. E Ele sabe das coisas. E Ele sabe para a sua vida o que é melhor. Vamos ler a Bíblia e vamos aprender nesta manhã sobre prioridade. Diz assim, vamos ler todos nós juntos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Faz isso na sua vida nesta ordem e você vai experimentar e vai ser surpreendido por Deus. Você já foi surpreendido por Deus? Se você parar e olhar o que Deus já fez na sua vida, e verás surpreso quanto Deus já fez. Vamos cantar este hino, 63, enquanto os diáconos vão recolher as primícias deste povo que está aqui. Ou será que não é primícia que você está trazendo? A Bíblia recomenda você trazer primícias, dar prioridade a Deus, honra ao Senhor, agora, neste ato de culto. Vamos cantar? Eu queria chamar as crianças para virem à frente. Crianças é primícias.
Criança é prioridade. Vamos, espera um pouquinho só. Deixa elas virem aqui. Pode vir, crianças. E os diáconos também podem vir à frente. Isso. Vamos ficar de pé agora e vamos cantar a última estrofe. Deus, Tu és um Deus que nos surpreende, que faz muito mais do que pensamos, imaginamos ou podemos pedir. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus que nos criou, o Deus que nos sustenta, o Deus que provê, o Deus que nos dá energia, saúde, o Deus maravilhoso. A Ti queremos Te honrar com as nossas prioridades, com as nossas primícias. Não queremos tratá-lo como mais um na lista, mas queremos tratá-lo como o primeiro da lista. Senhor, derrama sobre nós as Tuas bênçãos, somos carentes delas. Continue nos abençoando, apesar de nós. Abençoe essas crianças, primícias da Tua casa, que elas também possam entender isso e dar a devida prioridade e honra ao Teu nome. Ouve a nossa oração, continua nos abençoando, enche os nossos celeiros. Nós Te pedimos isso no precioso nome de Jesus, a maior dádiva. Amém. Pode assentar-se.
Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5 até o 30. João, capítulo 4, 5 a 30. Sentados, acompanhamos a leitura bíblica. Começamos no verso de número 5. Jesus chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta do meio-dia, hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Acrescente o Senhor a sua bênção. A meditação que faremos agora na porção lida. O Espírito inspirou esta palavra. Ele agora há de alumiar nosso coração, a nossa mente, para discernirmos a vontade do Senhor. Amém. Na semana que passou, tentaram ressuscitar a CPMF. Parece que já está sepultada de novo. Mas fique tranquilo, vão arranjar alguma coisa, né? Mas eu queria dizer para você que eu defendo a CPMF. Sou muito a favor dela. Sou um paladino da CPMF. Não da contribuição provisória sobre movimentação financeira. O imposto do cheque. Cheque ninguém mais usa, né? O problema é que cada continha que você faz, débito, crédito, estaria pagando, né? Eu sou favorável a esta outra CPMF. Coloque aí para mim. As condições para melhorar a fé.
Essa eu defendo. Nós estamos diante de uma passagem surpreendente. Ela acontece num lugar improvável, porque Jesus passava sim por Samaria, mas não estacionava ali. Jesus teve a maior parte do seu ministério na Galiléia, em Cafarnaum especialmente, ali ao redor do lago de Genezaré, e fazia incursões na Judéia. Teve um tempo que Jesus ficou um pouco mais, foi anterior a este episódio. Mas a Samaria era só uma passagenzinha rápida. Como a gente vai observar, havia questões muito sérias para que Jesus ali permanecesse mais tempo. O encontro que se dá aqui é um encontro improvável. Um homem com uma mulher, estranhos um para o outro, causaria espécie a qualquer um naquela época, né? Seria algo absurdo. Também o homem sendo judeu e a mulher sendo samaritana. As questões de divergência religiosa, cultural, de costumes, até linguística, não permitiriam este encontro, este diálogo. Até mesmo o fato de Jesus ter ficado sozinho ali. O tempo inteiro a gente lê nos evangelhos que Jesus não só está acompanhado dos seus discípulos mais próximos, mas de multidões, e de repente Jesus estava sozinho, no meio-dia, a 6ª daquele dia. Mas é justamente esse encontro que nos permite aqui ter um vislumbre das condições ou dos cuidados que nós devemos empreender para que a nossa fé seja mais robusta, seja mais efetiva, crescer na fé. Nós estamos aqui por causa da fé. Nós adoramos a Deus pela fé. A fé que é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Deus dá a graça e ainda dá a fé para a gente receber a graça. Ele não confia que a gente vai receber a graça por conta própria. Então ele diz, eu vou dar fé a vocês, para vocês receberem a minha salvação graciosa. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você está aqui louvando a Deus, adorando a Deus, cantando para Deus, ouvindo a palavra de Deus e não está vendo Deus. Isso é fé. Fé que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas esta fé, ela precisa ser alimentada, esta fé precisa ser nutrida, precisamos crescer nesta fé. E nós estamos aqui para examinar esta passagem que vai nos ajudar a entender algumas questões que são importantíssimas para que a nossa fé não fique estacionária, para que a nossa fé não seja uma fé apequenada, para que a nossa fé não seja diminuta, para que a nossa fé tenha pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Pastor, o grãozinho de mostarda é pequenininho, mas Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas serão removidas, as barreiras serão derrubadas, as dificuldades serão ultrapassadas, o que significa que a nossa vida será vitoriosa. Muitos não têm melhorado na sua fé, ao contrário, têm piorado. Alguns exemplos da Bíblia nos ajudam a entender um pouquinho isso. Há uma parábola que Jesus contou, está registrada em Mateus 18, 23 a 35, titulada do credor incompassivo. Ela nos conta a realidade de um homem que tinha uma dívida impagável, foi até aquele a quem devia pagar e disse, eu não posso pagar essa dívida, mas me perdoa, fica com tudo que é meu. E aquele que tinha o crédito a receber diz, não, eu vou te perdoar, você não dá conta de perdoar, de pagar essa dívida. E ele ficou todo feliz da vida, puxa, como é bom ser perdoado. Ele mal saiu e encontrou-se com alguém que ele devia, porque toda pessoa que deve muito, alguém deve para ela também. Mas muito menos. Uma dívida absolutamente desprezível.
E ele passou a cobrar incansavelmente aquela dívida. O desfecho da parábola a gente conhece, mostrando que alguém parecia tão crente, por se humilhar, por se submeter a um credor que podia lhe cobrar com muita determinação a dívida, de repente, sendo perdoado, não perdoa o outro. Isso é que é piorar na fé. Uma outra história que temos na Bíblia, esta não é uma parábola, é um fato, conhecida como a do jovem rico. Era um moço de fé, uma fé que se revelava pela conduta, uma fé que se mostrava pelo alto padrão ético, um homem que conhecia os mandamentos do Senhor e os cumpria à risca. E quando ele foi a Jesus dizendo, falta alguma coisa, eu quero ter a plenitude de tudo que eu posso ter, e Jesus disse, olha, você preenche o que a lei diz, preencho tudo. Desde a minha mais tenra adolescência, juventude, descobri isso, tenho levado a sério. E aí Jesus diz, então só está faltando uma coisinha. Diz, então diga, Senhor, porque está fácil. Estou tão crente, tão grande na fé. E Jesus disse, vende tudo que você tem, dá para quem precisa mais do que você, e aí me siga de verdade. E a Bíblia termina essa narrativa dizendo que ele foi embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades. É o único caso é alguém que é dono de tanta coisa e sai triste, né? Não é só ele, muita gente está assim. Piorou na fé, porque não foi capaz de cumprir o primeiro mandamento que ele dizia ser tão cumpridor. O primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de ti. O dinheiro, as propriedades, o patrimônio dele era o seu Deus. 10 leprosos se aproximaram de Jesus, pedindo de maneira incessante cura. Isso é fé, isso é suplicar a graça misericordiosa do Senhor para restaurar a saúde física, a saúde do corpo, mas também a saúde da mente. Crentes, e foram atendidos. Jesus ouviu o clamor daqueles 10 leprosos, mas 9 pioraram na sua fé, porque não foram capazes de retornar, de voltar. Só um cresceu na fé, só um melhorou na sua fé, e era um samaritano, coincidentemente com a personagem que interage com Jesus nesta narrativa que estamos examinando nesta manhã. Eu quero justamente falar sobre esta boa CPMF, as condições para melhorar a fé à luz desta narrativa que temos aqui. A primeira coisa é o conhecimento da palavra de Deus. Você quer melhorar na sua fé, quer crescer na fé, quer ter uma fé mais dinâmica, uma fé embasada, uma fé que realmente, diante das mais variadas situações, ela não fica titubeante. Então você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Foi por intermédio dessa palavra que você chegou a Cristo. Pode ter sido uma forma bastante assim, corriqueira, ligeira, de passagem. Um versículo soou no seu ouvido, o pregador disse alguma coisa com um pouquinho mais de ênfase sobre aquela frase, Deus tocou o seu coração, você entregou-se ao Senhor Jesus, você está na presença, na comunhão de Cristo. Mas parou por aí. Você decorou meia dúzia de versículos depois disso e a sua fé está estacionária nisto. É muito interessante o diálogo que se desenvolve entre Jesus e a samaritana, porque ela era uma teóloga. Ela gostava de teologia. Ela não era apenas uma dona de casa, talvez até tivesse uma atividade profissional decorrente disso, tinha que cuidar de muitos afazeres. Ela se arroja a fazer teologia, como é direito de todos nós fazer. Se porventura alguns de nós aqui que fizemos faculdade teológica, que fizemos até pós-graduação nesta área, somos tidos como teólogo, todo aquele que busca conhecer a Deus, busca saber mais de Deus, busca conhecer o discurso acerca de Deus que está na sua palavra, não está deixando de fazer teologia, mas faça direito.
Não faça pelas metades. Não faça como esta mulher que fazia teologia parcialmente e se achava uma grande teóloga. E a razão é muito simples. Os samaritanos, na sua origem, conforme o registro do Velho Testamento, surgem num momento em que o reino do norte, chamado mais propriamente de Israel, foi invadido pela Síria, foi desvastado ali, completamente destruído. E aí a população ficou muito minguada sobre a mercê de feras invasoras, e aí os assírios trouxeram de outras regiões populações, cada qual com o seu culto. Era o chamado culto misto dos samaritanos. Era um oba-oba da fé, um supermercado das religiões. E no meio disso foi se constituída a religião dos samaritanos. E também em meio a isso eles ficaram, pelo menos, com a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco. É um bom começo. Mas o Senhor não nos deu apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, nos deu 66 livros. E a compreensão que nós vamos ter dos primeiros 5 só é possível com o resto, os outros 61. Nós temos dito inúmeras vezes que o Velho Testamento é Bíblia para nós como é o Novo. O Novo está latente no Velho Testamento. E o Velho está patente no Novo Testamento. A gente só entende o Velho depois que chega no Novo Testamento. Os samaritanos só pegavam um pedaço das Escrituras. Por isso, algumas conclusões apressadas. Por isso, não saber sequer acerca do culto. E se é uma coisa essencial na teologia, na condição de teólogos que nós nos pretendemos, é saber que central é a adoração a Deus. Deus nos chamou para adorá-lo eternamente. A primeira pergunta do catecismo que nós adotamos é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é ganhar muito dinheiro para ficar rico e pagar bastante imposto para o governo, até a CPMF, se eles ressuscitarem. Muita gente pensa que é isso e está vivendo para isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Assim se responde esta pergunta. Então a nossa lide é adorar a Deus, e aí ela entra nesse debate acerca da adoração a Deus e mostra que ela conhecia muito pouco da palavra de Deus. Que é com questões de lugares, de ritos, de liturgias, de modos, de formas, e Jesus de maneira cabal diz: Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho reiteradas vezes dito que este hebraísmo em espírito e verdade significa tanto um culto verdadeiramente espiritual como um culto espiritualmente verdadeiro. Não pode ser um culto dissimulado, falso, equivocado, que não mostre que nós temos conhecido e progredido em conhecer a Deus. Em cada vez termos um novo vislumbre sobre o caráter pleno do nosso Deus. Você quer melhorar na fé? A primeira condição, conhecer mais a palavra. Conhecê-la em todas as oportunidades que lhe forem franqueadas. Conhecê-la meditando-a junto conosco em culto de adoração, na classe da escola dominical, nos grupos pequenos, nas sociedades internas, na sua devocional diária, recebendo alguma mensagem que alguém lhe envie, como de coração a coração, que sempre traz uma meditação bíblica, conhecimento da palavra. Se por acaso, nesta hora, ao pensar nisso, você se reconheça como alguém que está conhecendo muito pouco da palavra de Deus, eu quero dar graças a Deus, porque você tem alguma caminhada ainda pela frente. Se porventura você já acha que já conhece tudo, eu sinto muito, você não conhece nada. Quanto mais sabemos de Deus, mais descobrimos que precisamos mais saber. Conhecimento da palavra do Senhor. Essa mulher sabia algumas coisas. Ela sabia, por exemplo, acerca de Jacó,
o chama de pai, para vermos aqui as origens, conhecia o Pentateuco, nós já falamos disso. Sabia em detalhe até o fato de ele, Jacó, ter descoberto este poço. E aquele poço quase que era uma verdadeira romaria para ali. Mas isso não se transformou em verdadeira adoração. Alguns de nós estamos preocupados com certas curiosidades bíblicas, né? Não respondidas pela própria palavra, né? Saber com quem Caim casou, né? Conhecermos fatos que ficam difíceis de serem respondidos pelo silêncio das Escrituras, mas aquilo que a palavra diz a gente não se dá o trabalho de conhecer. Conhecimento da palavra. Para você melhorar na fé, precisa conhecer mais as Escrituras, precisa se dedicar mais ao estudo da palavra, precisa mergulhar nela, precisa descobrir este Deus aqui revelado, aqui explanado, aqui esclarecido, que quer ser adorado em espírito e em verdade. Mas há uma segunda condição que segue a esta e que também nós podemos vislumbrar no texto. Juntamente com o conhecimento da palavra para melhorarmos na fé, não podemos abrir mão do privilégio da oração. A oração é um privilégio muito grande. Alguns de vocês estão lutando aí para alcançar alguma figura notória, alguma pessoa de destaque, alguém que aparece às vezes na mídia, né? Alguns são aí os tietes, quando sabem que estão hospedados em algum hotel, vou ali para ver se eu consigo um altar, e é uma dificuldade, tem segurança, tem protocolo, não consegue. Alguns precisam ir até autoridades, né? São servidores públicos, mas para chegar neles não é fácil, né? E quando você consegue, ou é o artista, ou é o seu atleta preferido, ou é aquela autoridade. Vocês veem que privilégio que eu tenho estar aqui nesse espaço, nesse ambiente, com esta figura tão notável. Pois a oração coloca você diante da pessoa mais notável que existe, que é o Senhor. E a palavra está ao alcance de você. Basta você expressá-la, às vezes até no silêncio do seu coração. É um privilégio. É interessante que em toda esta explanação de João 4, em que se desenvolve um diálogo entre a samaritana e Jesus, e Jesus coloca a questão da água tão essencial, a água tão importante para o cotidiano daquela mulher, para as necessidades da casa, para a saúde da família. Jesus se apresenta a ele como água viva, e isso não é muito claro para ela. Mas quando ela dá uma dica, ele dá uma dica de que, de fato, a água de que ele está falando é uma água resolutiva, é uma água essencial, é uma água cabal. Ela faz uma oração. E esta oração pode ser a nossa também. Está lá no versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água. Ela nem sabia direito o que estava pedindo. Havia apenas um vislumbre, que seria mais claro para ela, talvez, no correr da conversa. Nós só temos aqui a síntese dessa conversa. Pelo fechamento, isso ficou absolutamente claro para ela. Mas aqui ela não quer perder a chance de receber esta água viva. Aqui ela não quer deixar passar a oportunidade de ser dessedentada de uma maneira que ela nem entendia. Talvez pensando na dificuldade de carregar o cântaro diariamente, de empurrar a pedra, todas as dificuldades que implicavam naquele ofício doméstico. Mas lá no fundo ela sabia, tem algo mais. Dá-me dessa água. Meus irmãos, nós precisamos da água viva. Nós precisamos de Jesus, que é água viva. Nós precisamos da sua graça infinita. Nós não podemos abrir mão do seu concurso na nossa vida. Nós precisamos das benesses divinais, das bênçãos celestiais, do agrado do Senhor, da sua força, do seu poder, e a única coisa que se requer de nós é pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas nós às vezes não oramos. Nós não pedimos. Nós ensaiamos pedir, mas não pedimos. Nós nos encontramos para orar, mas não ousamos solicitar. Nós ficamos rodeando os motivos e não dizemos: Senhor, dá-me desta água. Algumas vezes até pedimos, e pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres, como acusa Tiago na sua epístola. A oração demanda esta comunhão, esta inserção no colo de Deus, este imergir no propósito do Senhor, este relacionamento com Deus, que é um privilégio imperdível. Não podemos deixá-lo passar. E tanto quanto nas oportunidades que temos de conhecer a palavra, e que são várias as chances ao longo de um período, de um dia, de uma semana, a oração também, ela se nos apresenta como muito oportuna, e às vezes a gente deixa de passar. Há uma vigília de oração essa semana, você está convidado para vir, não deixe de vir. Há encontros de oração ao longo de toda a semana na igreja, e há os encontros de oração nos lares também, mas você pode também buscar este privilégio no âmbito mais particular, familiar. É um privilégio. Crescer na fé une estas duas realidades com muita eficiência. Conhecer a palavra, saber o que Deus requer de nós, conhecê-lo verdadeiramente e apresentar o nosso coração diante dele e suplicarmos a sua assistência e sermos alcançados pela sua maravilhosa graça. Mas há algumas coisas ainda a serem vistas no objetivo de melhorar a fé. São condições para melhorar a fé. E a terceira questão que eu quero levantar aqui é que, para melhorar na fé, nós precisamos ser modelo na vida, ter uma vida modelar, ter uma vida exemplar, cuidarmos para que a nossa vida, agora alcançada por esta graça, o privilégio de buscar a Deus, de conhecermos a Deus, poder marcar uma transformação na vida, poder tornar-nos efetivamente melhor, porque melhorar na fé significa também melhorar na vida. Melhorar na fé implica em ter uma vida que se apresente mais digna, mais bonita, mais apreciável. O diálogo entre Jesus e a mulher chega num ponto em que ela pede então a Jesus, é o seu modelo de oração, e Jesus então: tá bom, que bom que você já aprendeu a orar. É meio nova essa oração para você, você ainda não está entendendo bem a mecânica dessa oração, mas tá bom, está começando bem. Então vamos arrumar uma questão aí. Vai lá na sua casa e chama o teu marido. E aí ela tem que revelar: não estou casado, não tenho marido, presentemente não. E Jesus disse: é verdade. Isso você está sendo muito autêntica. Nisso você não está omitindo nada. Você já casou 5 vezes e agora você está juntado. Qual é a questão que está inerente aqui? A nossa fé não pode discrepar da nossa vida. Ou a nossa vida não pode discrepar da nossa fé. Não podemos dizer: Senhor, sim, eu creio em Ti, e eu vou continuar com a bagunça que eu estou vivendo. Eu vou continuar do mesmo jeito que a coisa vai indo. Se impõe sobre nós que dizemos: sim, eu creio. Suplicarmos ao Senhor que nos ajude a acertar as coisas, a arrumar a casa. No caso dela, literalmente arrumar a casa. Talvez a sua casa esteja perfeita, mas talvez está precisando arrumar a vida financeira, talvez está precisando arrumar a vida profissional, talvez está precisando arrumar os relacionamentos que extrapolam a vida da casa, vizinhança, trabalho, escola. Talvez precise arrumar a ordem do ministério em que você está inserido. Você não está bem acertado no ministério, não, está meio desconjuntado. Esta palavra de Jesus que ele diz à mulher: vai, chama o teu marido, nesta hora vem ao meu coração, ao seu coração, naquela realidade que precisa ser resolvida. Eu não sei o que é que Jesus está mandando você chamar agora,
Talvez não seja o marido, a esposa, o filho, mas está chamando você à ordem. Está convocando você a botar a vida em ordem. É curioso, porque isso é um relance no texto. Às vezes até o leitor, na medida em que vai progredindo no seu entendimento da passagem, diz, por que Jesus colocou essa história aqui? Ele não está aqui desejoso de fazê-la conhecer a Ele como água viva e acabar logo com essa discussão teológica que ela está emaranhada ali? E só colocou assim, meio fora de eixo. Não, está bem no lugar que tinha que estar. Para Jesus isso era fundamental. Que aquela mulher que tinha uma fé autêntica, ela conhecia parte das Escrituras e se imaginava saber tudo, ela melhorasse na fé. E para melhorar na fé, ela não poderia passar por cima de questões práticas, de questões que envolviam princípios de vida, de relacionamentos. O fato dela ter se casado 5 vezes demonstra uma instabilidade emocional, um caráter dúbio, uma dificuldade de conviver. Tantas coisas podem ser colocadas aqui. E talvez diante de todas essas realidades, assim, não deu certo 5 casamentos, agora não quero casar. Vou juntar, achando que isso é que resolve as coisas. O casamento é instituição divina. Se há alguém, porventura, que está numa situação semelhante a dessa mulher, não há nada de errado com o casamento, há alguma coisa de errado com você, aquele com quem você convive. É preciso arrumar isso e ficar debaixo da bênção desta instituição que é divina. Para tocar mais especificamente nesta questão colocada aqui. Mas como eu disse, isso pode ter derivativos muitos. O fato é que, para melhorar na fé, nós precisamos cuidar para ser modelo de vida, padrão dos fiéis, como Paulo assim incentiva Timóteo, ainda um jovem pastor, que os outros poderiam desprezar pela sua juventude. Ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, você vai ser o padrão dos fiéis. Eu digo isso especialmente porque a nossa juventude hoje é instada a vivenciar modelos diferenciados de relacionamentos, de família, porque se supõe que o modelo convencional está ultrapassado. Seja você padrão dos fiéis, modelo de fé, modelo de vida. Há tantos outros que vão olhar para você e dizer, é assim que eu quero. Porque isso nos remete finalmente ao último aspecto. O conhecimento da palavra, o privilégio da oração, o modelo da vida são condições para melhorar a fé, mas o derradeiro deles é falar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse que é uma história surpreendente por todos os motivos, e a surpresa maior vem agora, porque tão logo os discípulos se aproximam, a mulher vai embora, talvez até constrangida. E onde é que ela vai? Ela volta para a sua aldeia, para a sua casa, deixando ali mesmo a água. Ela nem se preocupou com isso, aquilo não era mais prioridade para ela. E ela foi dizer aos habitantes da cidade que ela tinha conhecido o Messias, o Cristo. E o resultado disso está no versículo 30. A turma toda veio ouvir. Ela se tornou uma grande evangelizadora, uma grande missionária. E só para se ter uma ideia, o final do capítulo 4, versos 39 a 42, nos diz o efetivo resultado. A aldeia inteira se converteu pela instrumentalidade daquela mulher. Uma situação improvável, mas que teve curso, porque era uma condição sine qua para melhorar na fé. Nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos as exigências que esse Evangelho então faz a nós de uma vida diferenciada, e nós conhecemos a missão que recebemos. Hoje nesse culto já tivemos a oportunidade de dar graças a Deus por missões que esta igreja está fazendo através de pessoas e de orações e de contribuições junto a muitas nações de tradição islâmica. Este é um ministério, um desafio para nós, 1,5 bilhão de pessoas a serem alcançadas. Mas isso é apenas uma parte da missão de que fomos incumbidos.
E quem sabe eu e você não somos aquele a quem o Senhor está dizendo, deixa o cântaro e vai lá falar, talvez mais longe, mais perto, a meia distância, àqueles que estão tão próximos de nós, porque isto incrementa a nossa fé. Isto incentiva o nosso crescimento espiritual, isso determina que nós não estamos parados, que nós não estamos estáticos, que nós estamos efetivamente melhorando na fé. Que a famigerada CPMF não venha mesmo, se encontre outros caminhos para melhorar a economia do país, mas que esta CPMF possa estar no seu coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 114, o hino da peregrinação, porque peregrinando nós estaremos levando também esta mensagem a toda a criatura. 114. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na cruz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Apenas uma errata no encarte dos núcleos. O núcleo Portão, que se reúne às quartas-feiras, às 20 horas. A reunião será na casa do casal Eunice e Cláudio Barbosa, e não Cleito e Sandra, como está no encarte. Senhor, nós entregamos a Ti este tempo de adoração, de louvor, a nossa vida, Senhor. Nós queremos crescer, queremos melhorar, queremos, ó Deus, fazer o que o Senhor requer de nós. E se aqui somos lembrados de algumas condições, antes de tudo somos lembrados da Tua graça, que nos move, que nos motiva, que supre as nossas necessidades. Que ao identificá-las, ó Deus, nós possamos nos valer da Tua companhia. Como cantamos, o Senhor disse, eis-me convosco. E nesta caminhada, nessa peregrinação, seguimos com o Senhor. Dispensa a Tua bênção, a Tua paz sobre todos nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito repouse sobre vós, hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Vamos em paz, vamos nos saudar na paz de Cristo. Deus abençoe a todos.